Olá, estamos começando mais entrevista no meu canal, no Boletim Marco Antônio Villa. E nós vamos entrevistar o delegado da Polícia Federal, o delegado Alexandre Saraiva. Quem acompanha nosso canal conhece o delegado, já o entrevistamos, inclusive, quando ele lançou o livro importante, tem de ser lido, acho, por todos aqueles que se preocupam com o meio ambiente no Brasil, o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei. Bem, primeiro, queria agradecer mais uma vez o delegado Alexandre Saraiva e a razão primeira da entrevista, o delegado estava lendo o Globo tranquilamente, como toda manhã, aí dou uma olhada na Malu Gaspar, colunista do Globo, e tive um susto aqui, lendo essa semana. Eu acho que eu devo ter um coração bom, porque eu achei um negócio tão absurdo, dizendo o seguinte: delegado é punido pela Polícia Federal sob Lula e vê perseguição por denunciar indicado por Bolsonaro. Aí vem a linha fina. Alexandre Saraiva é suspenso por, entre aspas, transgressões disciplinares após apontar supostas irregularidades de gestão bolsonarista de Paulo Maiorino e se diz vítima de retaliação. Delegado, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido. Que história é essa de processo administrativo disciplinar? Por quê? Não tinha sido arquivado aquele lá atrás? Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Saudações a todos. Na verdade, desde que eu comecei essas investigações na Amazônia contra a madeira ilegal, contra o desmatamento ilegal, desde 2017, eu venho sofrendo vários tipos de admoestações administrativas, né? E essa foi a mais grave. Mas foram em torno de 20 e poucas, fora processos judiciais. Então, assim, a gente sofre um ataque violentíssimo. Esse é o último, foi o mais grave também, o último, foi instaurado na gestão Bolsonaro, e é cheio de ilegalidades gritantes. Se eu tenho uma ideia, eu fiz a denúncia. Denunciei o ex-diretor-geral da Polícia Federal por práticas que entendi ilegais. Inclusive, fui processado por ele na Justiça Civil do Distrito Federal por uma dessas denúncias que fiz à Corregedoria da Polícia Federal. Ele perdeu em primeira e segunda instância. E o tribunal realmente reconheceu, não tem como ter dano moral. Isso é improbidade, sim. Foi uma viagem que ele fez à Tunísia e levou o irmão, que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, um turismo às custas dos cofres públicos. E os outros foi em relação a apartamentos que ele tem em Miami. Foram questões que foram noticiadas nos jornais e que eu vi que ninguém estava fazendo nada, ninguém estava instaurando nada. Como assim? E coloquei... Aí, eles fizeram... Isso foi primeiro para a Corregedoria do Rio de Janeiro, né? Que arquivou tudo. Falou, isso aí não é falta disciplinar alguma. E arquivou tudo, com os pareceres muito bem colocados. Aí pegaram tudo, esse bolo todo, levaram para Brasília, instauraram novamente, colocaram numa comissão, né? Provavelmente botaram numa comissão, que eu duvido muito que tenha tido sorteio para a escolha da comissão, que foi escolhida para me julgar. Colocaram outros tipos administrativos que previam demissão e ficaram arrastando isso. Arrastaram o máximo possível, porque isso vai moendo. Aí chega no final, tinha pena de demissão, aí chega no final, porque tem um detalhe, eu sou lotado no Rio de Janeiro. Então, pelas normas da Polícia Federal, eu tenho que ser julgado pela Corregedoria do Rio de Janeiro, o que de fato aconteceu. É um caso inédito na história da Polícia Federal, isso de servidor lotado no estado e é julgado em outro. Como isso? E a má-fé fica evidente na punição, porque até 30 dias de suspensão é o superintendente do Rio de Janeiro que tem que aplicar. Eles colocaram 31 dias. Então você vê que a pena imposta, ela não tem relação com os fatos, se fossem de alguma forma infrações, mas sim com uma conveniência
para o processo, para ficar. Aí é o diretor-geral, com 31 dias. Né? Então, é lamentável, porque se esqueceram de leis básicas. A gente não espera isso, a comissão de delegados. Né? O artigo 126 da 8.112, que protege o denunciante. O artigo 126A. Tem o decreto 10.153, que é proteção ao denunciante. E pior, eu duvido muito que tenham instaurado qualquer procedimento contra o então diretor-geral. Então, que história é essa? Que história é essa? Você mata o mensageiro e ignora a mensagem, rasga a mensagem e joga no lixo. Isso, para mim, tem um nome. Se isso aconteceu, é prevaricação. Agora, eu vou recorrer, isso vai para o ministro Lewandowski, e o senhor pode ter certeza absoluta que eu cobrarei judicialmente de cada um dos responsáveis pelos seus atos. Ninguém ficará esquecido. Delegado, deixa eu perguntar uma questão para o senhor, para quem nos acompanha, só lembrando, porque assim como no rádio se dizia antigamente, da audiência rotativa, no caso do YouTube também. É bom lembrar quem nos acompanha, aquele episódio importantíssimo, não é um pequeno episódio, um episódio muito importante, da apreensão da maior extração de madeira ilegal da história do Brasil. Cerca de 226 mil metros cúbicos de madeira. E que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi lá e aí teve, vamos chamar assim, não sei se essa é a melhor expressão, mas uma desavença, um atrito entre o trabalho legal que o senhor estava realizando e supostos interesses, eu não sei, do então ministro Ricardo Salles. Então, primeira questão, que aquilo causou um grande assombro no Brasil. 225 mil metros cúbicos de madeira, para quem está no dia a dia, significa o quê? Se a gente colocasse essas toras uma atrás da outra, assim, em sequência, seria uma distância de aproximadamente quantos quilômetros? Só para que as pessoas tenham uma ideia. Um caminhão carrega 40 metros cúbicos. Um caminhão, 40 metros cúbicos. Foram 126 mil metros cúbicos. Então, uma conta que nós fizemos é Rio, São Paulo, de caminhões enfileirados, ainda sobra 100 quilômetros. Ainda mais 100 quilômetros. Meu Deus. É uma quantidade. É absurda. E foi ali que. Foi bom você ter lembrado disso, porque foi ali que começou o meu calvário. Foi ali que começaram os procedimentos disciplinares. Então, assim, eu fui um servidor público durante 17 anos com carreira irretocável. Aí, de repente, cai uma pedra na minha cabeça e eu me transformo no pior servidor da Polícia Federal, né? Então, 31 dias tem gente que faz cada coisa louca, quem acompanha o BS da polícia, cada loucura e não tem 31 dias de suspensão, né? Agora, eu que fui desleal, sabe? E isso é interessante que dentro da instituição, todo mundo que leu o BS sabe quem eu sou e sabe quem o Maiorino é. Não sabe. Não tem segredo aqui na polícia. Todo mundo sabe quem é quem. As pessoas sabem da injustiça que é. Vários e vários colegas me ligaram, prestando solidariedade. Agora, o diretor-geral seguiu a comissão, o princípio do colegiado, seguiu o princípio da comissão e vai ficar para o ministro. Né? É bom que fique claro que essa direção, a atual direção da Polícia Federal, nunca instaurou nada contra mim por dar entrevista. Não. Agora, o que estava instaurado antes, uma vez instaurada, aquela comissão não pode ser trocada. E isso foi instaurado logo depois do segundo turno das eleições. Né? Foi no finalzinho. Então, assim, se você ler o relatório, fica claro assim, o teor de vingança. No meu interrogatório, nesse PAD, aí colocaram minhas postagens no Twitter. Tem todo o direito de fazer postagem no Twitter. Né? Inclusive, saiu uma decisão do STF, na DPF 353, que revogou os artigos da lei que proibiu o policial de dar entrevista, enfim, de exercer seu direito de expressão. Mas foi no meu interrogatório perguntaram assim para mim: o senhor postou no Twitter que precisa ter aulas de gestão financeira com o diretor-geral porque ele comprou um apartamento em Miami e eu comprei um apartamento em São Gonçalo.
eu estava me referindo a uma matéria do Metrô. Eu falei para os caras assim, olha, sinceramente, para a comissão, eu acho que não tem o que explicar, é isso mesmo que eu escrevi. Não se pergunta ao poeta o significado do poema. Mas todo mundo aqui é delegado federal, acho que ninguém tem apartamento em Miami. Alguém tem? Não. É um bom salário? Mas não dá para fazer essas graças, né? Agora, a minha revolta é como que isso foi. Ninguém nunca me disse nada. Botaram o negócio num sigilo. Veja, se é de ser desleal, mandar. Eles me acusam de. Você mandou a denúncia para o corregedor geral. Cara, era o diretor geral. Eu ia mandar para quem? Eu ia mandar para o meu chefe imediato? Para colocar o cara numa fogueira? Para o superintendente? Para colocar. Que são subordinados a ele? Faria sentido um negócio desse? É claro que não. E eles começaram um negócio de entrevista, porque eu dei entrevista. Aí, quando viram essa decisão do Supremo, recuaram. Uso do cargo para fins eleitorais. Ridículo, eu nem candidato era quando os fatos aconteceram, sabe? E eu nunca falei nada. Foram buscando. Tem uma expressão aqui na Polícia do Rio, que fala assim, é o PAD, é o procedimento disciplinar de A a zinco. De A a zinco. Né? Em referência ao medicamento, que se coloca tudo. Coloca tudo, sai colocando e joga naquela confusão, e o cara que se vire, pagando advogado, né? Se desgastando. Ainda querem cobrar produtividade. Como é que você trabalha? Como é que você tem tranquilidade para produzir numa situação dessa? Né? Que você tem que ficar se defendendo. Agora mesmo estou fazendo recurso. Né? Preciso de advogado, mas assim, eu conheço os fatos com profundidade. Você perde tempo. Então, e é muito triste, porque lá no local onde houve essa apreensão, que você lembrou, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. O destino da madeira apreendida, o que aconteceu, delegado? Eu mandei colocar prego em tudo. Prego em tudo. Sim. Deixa eu me perguntar, o delegado participou do governo... Sim, o delegado participou do governo de transição, né, do governo Lula, né, na transição. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O delegado ficou decepcionado com, vamos dizer assim, que, não vou dizer se, mas com essa nova Polícia Federal, ou a Polícia Federal não é nova, é a mesma, mas com a nova direção da Polícia Federal, porque tendo em vista que não uma espécie, e o delegado apontou, olha, foi após o resultado do segundo turno, né, em outubro de 2022. A pergunta isso daí também não é uma vingança do bolsonarismo, de um lado pela derrota eleitoral, de outro pela sua ação em defesa do meio ambiente e da própria Polícia Federal e da cidadania? É uma espécie de vingança? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu fui a única voz na Polícia Federal que se levantou contra os desmandos que estavam acontecendo. Delegados afastados, policiais afastados de investigações. Só eu critiquei. Só eu botei a cara e falei. Ninguém mais. Ninguém mais. E agora eu estou sendo punido por isso. É claro que eles fizeram esse PAD, né, PAD de vingança, e é uma herança bolsonarista. Existe um entulho bolsonarista na Polícia Federal, sim, em alguns setores. Essa comissão, por exemplo, né, porque eles ali não aplicaram a lei. Pra você ter uma ideia, eu fiz perguntas básicas. Perguntei, por exemplo, por que esse PAD não está tramitando no Rio de Janeiro? Eles simplesmente não respondem. E aí, sobre as entrevistas, foi engraçado, porque a lei foi, vamos dizer assim, revogada pelo STF. A lei que dizia que o policial não podia dar entrevista. Então, eles não podiam usar essa lei contra mim. Foi revogada pelo STF. Aí eles pegaram uma IN, uma instrução normativa. Aí, eu por diversas vezes me manifestei de forma assim, comedida, discreta, dizendo, olha, existe uma coisa chamada pirâmide de Kelsen, que diz que a Constituição está no ápice do ordenamento jurídico. Depois vem as leis, né? E por último, aqui embaixo está os atos administrativos, os atos proferidos por autoridades administrativas.
E eles nunca assim, ignoravam o meu argumento. Aí eu chamei meu filho, pedi para ele, Ricardinho, faz aqui um desenho de uma pirâmide de Kelsen aqui, expliquei para ele o que era. Ele fez. Eu peguei aquele desenho de criança e colhi na minha defesa, porque assim, agora eles vão ter que. Não tem como ignorar isso agora, porque assim, até uma criança entende o que é isso, pô. Se a lei for revogada, como é que você está me punindo com base numa iene? Ignorante, né? Eu não escrevi, mas, pô, aí eu assim, fiz questão de fazer minha defesa em primeira pessoa, porque eu estava realmente indignado. Porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, sabe o que eu faria perante a comissão? Me ver a conta. Foi isso mesmo, eu errei, quanto que eu devo pagar? São 30 dias, 90, que seja. Não vou, se pratiquei alguma coisa errada, não vou me defender. Se tiverem agindo corretamente comigo. Agora, não estão agindo, todo mundo sabe que não estão agindo corretamente comigo. O que é muito evidente, sabe? Não é uma coisinha, não é um fato, não é um detalhe, assim, não. É ridículo, para dizer o mínimo, esse PAD. É ridículo. É lamentável que isso aconteça com qualquer pessoa. Claro, né? Claro. Então, delegado, só para a gente fechar a nossa entrevista hoje, mas a gente vai acompanhar para e passo esse processo. O próximo passo, o senhor tem essa, não sei se a palavra correta, suspensão, né, por 31 dias, né, e vai recorrer ao superior. O superior, no caso, é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. É esse o procedimento? É esse procedimento, né? Eu tenho 5 dias de prazo para apresentar para a autoridade, no caso o diretor-geral, que pode reconsiderar, o que eu acho não é usual. Normalmente é aquilo que eu falei, o princípio do colegiado, e deve encaminhar para o ministro, que é o mais provável. Que eu diria que é praticamente certo. E aí, o ministro da Justiça é juiz, né? Ele tem um histórico de juiz, de justiça, e há de reconhecer a clareza dos meus argumentos. Eu tenho certeza, a gente, apesar de tudo, continua acreditando na justiça. Legal, delegado Alexandre Saraiva, muito obrigado mesmo por mais essa entrevista, e como eu disse, nós vamos acompanhar para e passo aí o que está acontecendo, que eu também acho que todos que acompanham o canal e que sabem da sua atuação, acham um verdadeiro absurdo do que aconteceu, e vamos torcer realmente que o ministro da Justiça, que tem uma larga experiência aqui em São Paulo, no Tribunal de Alçada Criminal, e em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, possa apreciar todas as suas justificativas, apresentando a sua sustentação, e essa penalidade seja revogada e o delegado possa voltar a exercer, como sempre exerceu tão bem, as suas funções na Polícia Federal. Delegado, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Um grande abraço.